Então, olá, bem-vindos ao Despertar Holístico, o podcast onde exploramos o autoconhecimento e transformação pessoal através de uma abordagem holística. Eu sou a Mariana e hoje temos um episódio muito especial sobre um tema que é muito importante para todas as mulheres, que é sobre a menopausa. E para falar sobre isto, temos aqui a nossa Nutri, a Jéssica Pinheiro. Bem-vinda, Jéssica. Olá, obrigada Mariana, tudo bem contigo? Fantástico, e contigo? Estás boa? Também, sim. Sim, Olha. Este tema é mesmo importante, não é. é? Para todas as mulheres e, sobretudo, ali a partir de que idade é que é mesmo, porque eu nunca sei muito bem. Depende muito. Nós agora temos cada vez mais uma variedade de faixas em que Uhum. nós podemos começar a ter a menopausa. Há um padrão, quanto mais cedo tens a menstruação, mais cedo poderás ter a menopausa. No entanto, já temos pessoas com menopausa precoce. Isto é desencadeado não só pela parte genética, mas também por nosso estilo de vida, por tratamentos que vamos fazendo. Por exemplo, mulheres que tenham tido cancro, a probabilidade de entrar na menopausa mais cedo é maior. Temos cada vez mais casos de mulheres com endometriose, com adenomiose, que têm que fazer cirurgias. Isso podem ter que provocar uma menopausa precoce uh, artificial. Pronto, não há bem. Agora, o normal, vamos dizer assim, normal entre aspas, seria a partir talvez dos 46, 47 anos, mas isto agora, até com 20 e tal anos, já temos mulheres com menopausa, sim. Com 20 e tal anos, Uhum, sim, neste devido a caso, certos problemas sim. de saúde, não é? Que podem ocorrer. Ok. Uhum, Olha, sim. como é que nós podemos começar a preparar esta fase? Porque, no fundo, acaba por ser uma fase, eu vejo assim, de descobrir uma nova mulher, não é? Tal e qual, arrepiaste-me toda. Olha, eu costumo dizer, e os meus pacientes eles sabem que eu repito isto várias vezes nas consultas, a menopausa deve ser preparada a partir do momento em que temos a primeira menstruação. E não estou a exagerar. Isto porquê? Porque nós, cada fase da nossa vida, nós vamos tendo mudanças. Portanto, quando nascemos temos determinadas características, vamos crescendo temos outras características, temos a primeira menstruação, o nosso corpo muda completamente. Hás de reparar, se te lembrares, por exemplo, quando tinhas talvez 18 aninhos, o teu corpo era de uma forma, de repente aos 21, 22, alargou um bocadinho a anca, mudou qualquer coisa, que é para nos preparar para ser mães, aos 30 muda, aos 40 muda, nós estamos sempre em constante mudança. E a menopausa, no fundo, nós a partir do momento que temos a primeira menstruação, vamos começando a gastar os nossos óvulos, mas vamos tendo também perdas e ganhos de nutrientes, de hormonas, pronto, as coisas não são estanques, não é uma linha reta. Então, nós começarmos a repor tudo aquilo que vamos perdendo desde a primeira menstruação, e aqui vou tocar num tema muito sensível, que é o ferro. Nós, a partir do momento em que menstruamos, temos que nos lembrar que estamos a perder sangue, portanto, as nossas reservas de ferro vão sempre baixando. Então, é necessário nós acolhermos e estarmos sempre a ver como é que estão as reservas, repondo não só com alimentação, mas também com suplementação. E quem fala de ferro fala do ácido fólico, fala da B12. Nós devemos ter mesmo este cuidado e cada vez mais chamar a atenção para os médicos, para os enfermeiros, para os terapeutas que nos acompanham, para estar atentos. Nós preocupamos muito na gravidez. Preparar a gravidez, repor Pois. aquilo que é necessário, temos um cuidado muito, muito grande com a mãe, com uma mulher que vai ser mãe. Mas depois esquecemos das outras fases, não só da menstruação, como também de momentos em que estamos assoberbadas, que temos dois empregos ou estamos a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo. Esses momentos também são muito importantes para nós olharmos com atenção como é que como é que está o nosso organismo, como é que estão as nossas coisas. Pronto, basicamente é isso. E como é que nós podemos começar assim de forma prática a preparar esta fase? Olha, eu costumo dizer que nós devemos ser médicos nós próprios, sempre. Ou seja, Hum. procurar ajuda profissional, claramente, a procurar várias opiniões de várias áreas, mas nós também fazemos esta própria pesquisa. Se nós sentimos que o nosso corpo está desequilibrado em alguma coisa, tentar perceber o que é que está a acontecer e procurar ajuda ou procurar informação nesse sentido. O nosso corpo dá-nos sinal de tudo, tudo mesmo. O nosso corpo é uma autêntica montra. Tu trabalhas com casos destes, certo? Ou seja, com Sim, mulheres que sim. estão nesta fase ou que estão a iniciar esta fase. Assim, Uhum. quais são as preocupações com que elas te chegam? Ou, não sei se me fiz entender, mas Sim, sim, sim. sim. Uhum. Não sei se posso lhe chamar preocupações, mas tu entendeste. Tenho a certeza É, que é, ela também entendeu o que é que eu queria perguntar. Sim, eu acho que é a palavra correta. Porquê? Porque a menopausa não é só uma questão, uma alteração física, é muito mais do que isto. E nós, como sociedade, não estamos preparados para apoiar a mulher.
com a menopausa, de todo. E o que é que acontece? Nós vamos assistir, nós mulheres passamos por muitas alterações físicas drásticas, nomeadamente secura das mucosas, seja dos olhos, da Uhum. vagina, da pele, do corpo, tudo é desconfortável. Nós temos que preparar-nos psicologicamente para isso, que isso vai acontecer e que não há forma de nós. Há forma de nós contrariarmos e minimizarmos, mas não há forma de evitar. É uma fase da nossa vida. Então, tal como a reforma tem que ser preparada psicologicamente, Certo. nós também devemos preparar a menopausa a nível psicológico, a nível emocional, a nível familiar. Ok? Pronto, isto para dizer o quê? Não fugindo muito à pergunta. Vamos ter estas alterações físicas, são desconfortáveis, os calores noturnos, privação de sono, que isto é muito comum acontecer, queda de cabelo. O que mais preocupa as mulheres é o ganho de gordura em zonas localizadas, nomeadamente a zona abdominal, aqui na zona do tríceps, nas costas, de falta de massa muscular, o nosso corpo muda, torna-se mais arredondado e nós necessitamos de acolher também este novo corpo que nós temos, mas a sociedade também nos tem que apoiar nisso, porque depois a mulher, é uma das coisas que também reportam muito, é que a mulher é muito vista como está no auge quando tem 20, 30 anos e depois começa a degradar, entre aspas, e cada vez se torna menos. Como é que é de explicar isto? A nível do trabalho, uma mulher, por exemplo, que perca o trabalho com 50 anos, quase que é vista como já não serve para. A Exato. nível familiar, os filhos crescem, saem de casa, portanto já não serve para. E mesmo na questão da relação, sentindo que uma baixa autoestima não serve para. E acontece em muitos casos, não só aqui, mas também no estrangeiro, em que as senhoras, quanto mais são trocadas, acabam por perder os relacionamentos com esta idade e são trocadas por mulheres mais jovens, e tudo isto tem um peso muito grande. E são questões que surgem no consultório, este medo, esta ansiedade de e agora já não consigo ter relações sexuais com o meu marido porque tenho secura vaginal, é desconfortável para mim, portanto ele provavelmente vai me trocar um dia destes. Isto acontece, isto A é falta um do medo muito libido, grande, não é? perda Porque de também já tive libido, sim. mulheres a partilharem essas questões comigo. Eu acho que é uma das grandes preocupações mesmo. A perda de casamento e a inutilidade, não sirvo para nada. Muitas vezes esta palavra sai das minhas pacientes. Eu já não sirvo para nada, não sirvo para a mãe, não sirvo para o trabalho, não sirvo para a minha relação. Isto gera aqui depressões também, derivadas disto. Não só depois temos também a parte hormonal a ajudar, não é? Porque nós temos aqui Sim. alterações hormonais que elas próprias propenciam maior risco de depressão. Mais a questão, sim. Então nós temos que preparar isto muito bem para este tema para público. E como é que podem passar melhor por esta fase? Olha, eu diria, primeiro, educar a sociedade, super importante. Para começar, educação. Nós temos que começar a falar disto, a falar nas escolas, a falar entre mulheres, trazer círculos de mulheres, falar deste tema, trazer para as redes sociais, trazer em livros, em todo lado. Isto tem que estar espelhado. Tal e qual como nós agora estamos cada vez mais a falar do empoderamento, da igualdade, também temos que falar disto. Isto é muito importante. Depois eu diria mesmo nós tornarmos amigas umas das outras. Isto é muito importante, esta sororidade entre mulheres. E mulheres de 20 ou de 30 anos apoiarem mulheres de 50 ou 60, mulheres de 50 ou 60 apoiarem mulheres de 20 ou de 30. É muito importante esta troca, esta energia, este apoio e transformar esta fase que é mais complexa numa fase mais tranquila, tal como agora já se faz com a gravidez. Por exemplo, antigamente a gravidez, muitas mulheres sofriam, passavam por este processo, sofriam bastante, não se falava das dores da amamentação, que muitas mulheres reportam que é pior amamentar do que até ter o parto. E hoje em dia já se fala disto tranquilamente. Esta abertura faz com que seja mais leve o processo. Okay? E eu acho que na menopausa acaba por ser a mesma coisa. Ou seja, elas acabam por estar muito sozinhas. Ou seja, acaba Muito por sozinhas. haver muito esse. Como é que eu ia dizer? Estava a vir uma palavra à cabeça, mas que era um bocado exagerada, de solidão. É, Não sei mas se posso dizer assim, mas. E tu achas que elas beneficiariam de ter aqui mais interações, ou seja, as mulheres nesta fase beneficiariam de ter mais interações com mulheres mais novas? Porque também mais poder. novos e da mesma idade também, sim. Pois, exato, porque eu estava muito a pensar nesse sentido, mas até que ponto é que às vezes não poderia ficar ali, como eu ia dizer, hum, muito naquela energia de. E se elas iam encontrar identificação, não é? Mas Uhum. poderia ficar ali numa energia muito fechada. E se calhar ter aqui uma.
uma energia mais nova, vamos dizer assim, Sim, e sim. a ajudar a abrir mais, a trazer mais leveza e a abrir mais hum, os horizontes, se é que me fiz entender. Sim, sim, sim. E também eu acho que no fundo, nós a partir do momento em que eu vejo isto até também de outra perspectiva, que é nós, se formos ver também as nossas fases da vida em termos de construção do ser humano, nós, por exemplo, aos 20 anos, as preocupações dos 20 ou dos 30 são diferentes das dos Hum, 40 ou dos 50, mas no fundo, se tirares o uma raiz, hum, vai bater ao mesmo, que é medos, comparação, julgamento, ou seja, se calhar também lhes mostra uma perspectiva diferente, tanto para ambos os lados, do género, ok, eu estou preocupada com a minha nova forma física, não me estou a acolher e estou com medo de ser julgada. Mas com 20 anos eu também estou preocupada com a minha forma física, tenho vergonha e também tenho medo de ser julgada, ou seja, no fundo, não mudou nada, mudou só, se calhar, a capa que a gente colocou na questão, mas a raiz está lá. Estou-me a fazer entender. Isto pode ser sim. muito interessante, esta desconstrução em grupo. Ou seja, e agora recapitulando aqui um bocadinho, que há bocadinho te perguntava, eu queria depois voltar aí ao tema da sociedade, mas Uhum, tu também já referiste, mas aqui esta questão de como é que podem passar melhor pela fase, para esta nova fase. Tu falaste do suporte, sim, para sim, voltar a recapitular, do suporte e falaste de conseguir encontrar aqui, também de ler, não é? De questão de procurarem mais sobre esse assunto, não só por elas, uhum. mas em termos de, se calhar, de artigos e tudo mais, que sejam fiáveis, óbvio. Sim, Mas também livros. Eu sei que hoje em dia já existem vários livros. Eu sim. agora não tenho nenhum em mente. Não sei se quiseres partilhar algum que possas saber. Tenho aqui procurar o nome do autor, mas eu tenho. Eu já ando a comprar livros de menopausa. Sim, porque existem. Exatamente. Aliás, isso consegue-se encontrar facilmente. Basta ir a livraria online, por Sim, exemplo, escrever um nome ou mesmo escrever no Google, livros sobre menopausa, tenho certeza que aparecem vários. Felizmente, sim, já começam a haver mais livros a falar sobre isso, que eu acho que é importante para também, lá está, elas se conhecerem e conseguirem perceber-se melhor, não é? sim. Porque, na verdade, lá está, é uma nova fase. Pronto, procurar conteúdo que ajude nesse processo. E o que é que me falaste mais? Do Aqui na questão suporte. do suporte, falei no suporte entre nós mulheres, a sororidade, mas também suporte em casa, ou seja, abrirmos, comunicarmos também estas Exato. nossas necessidades, estas nossas preocupações também com os nossos parceiros, com a nossa família, com os nossos filhos, é muito importante. Porque muitas vezes, e isto acontece também, vamos imaginar, numa menstruação normal nós temos várias fases, vamos tendo determinadas alterações não só corporais, mas também emocionais. Tem alturas em que andamos mais irritados. Se nós comunicarmos que estamos mais irritadas porque estamos a sentir isto em termos físicos, é mais fácil não haver depois também atrito, haver mais acolhimento, mais suporte. Então a comunicação E tu é não muito importante. sentes, eu estava-te a ouvir e considero que tens toda a razão. E eu estava aqui a posicionar-me noutro lugar, que é, eu sinto que para nós mulheres conseguirmos fazer isso, não é? Essa comunicação sincera e aberta, também precisa de haver muito autoconhecimento Uhum, e, e gestão emocional, ou seja, eu sinto que é fundamental o trabalho nelas mesmas, em primeiro lugar, sabes? sim, Seja, olha, seja em círculos de mulheres, seja que seja algo, obviamente, minimamente regular, porque eu também, é assim, eu pessoalmente não sei o que é que tu achas, mas eu pessoalmente não considero que ir a um círculo apenas, pronto, claro. resolver as Vai questões. resolver. Sim, sim, sim. Pronto. Ou seja, com acompanhamento de um profissional, um psicólogo, Uhum, um coach, um terapeuta, o que for que faça sentido sim. para a pessoa, mas realmente trilhar esse caminho porque depois torna-se muito mais fácil e mais leve, naquilo que é a minha percepção, eh, Uhum, comunicar tal e qual. as Sim, próprias sim, sim. estratégias para gerir aquilo que sentem muitas vezes, para depois conseguirem comunicar melhor. Sim, a base de tudo é o autoconhecimento, sem dúvida. Ou seja, não nos conhecermos, se não nos permitirmos também explorar-nos, entre aspas, explorar-nos no sentido positivo, também não conseguimos ter abertura depois também para levar as coisas dessa maneira, claro. E mesmo em casa, se não tivermos um suporte familiar, porque também não existe comunicação, não existe suporte, não existe apoio, nós
no fundo, uma relação funciona se houver uma boa comunicação, se houver acolhimento, se houver saúde emocional, não é? Nós precisamos também disso. Para isso precisamos de começar isso connosco. Sim, tal e qual. Nós não conseguimos ter connosco, depois também é difícil ter para com o outro. Sim, E eu tal e tinha aqui qual. uma pergunta na cabeça para ti que entretanto me passou. Já sei. É a questão da alimentação. Aliás, eu tinha duas Uhum. questões. Na verdade, a questão do que é que tu achas de poder ter práticas de mindfulness, de meditação, enfim. E também de journaling para seu autocuidado nesta fase. E depois, em termos de alimentação, o que é que tu achas que é importante nesta fase para que elas também possam passar melhor por este momento? Olha, vou-te responder às duas perguntas por ordem. Pode Então, dizer. mindfulness é algo que devemos aplicar sempre, em qualquer fase da nossa vida, e é sempre uma mais-valia, portanto, aliás, inclusive, se fores ver diretrizes, é recomendado mindfulness, é recomendado práticas de yoga, é recomendado Por exemplo. caminhada na natureza, lá está, exatamente para fazer aqui para ajudar aqui a acalmar não só a parte emocional, mas também conseguirmos nos equilibrar, conseguirmos também reduzir o stress, a ansiedade, o cortisol, que é uma das hormonas que mais contribui para a acumulação de gordura abdominal, para ajudar nos ciclos de sono, portanto é incrível. Em relação ao journaling, para autoconhecimento, é das minhas ferramentas favoritas e recomendo a todos os meus pacientes, portanto, claramente que sim. Em relação à alimentação, tal como referi no início, em termos de suplementação, cada fase da sua vida tem particularidades, aqui também não é diferente. Nós temos uma das características mais marcadas da menopausa é a perda de massa muscular, portanto, a proteína aqui é uma chave muito importante. Ok. Temos que reforçar o consumo de proteínas de rápida absorção, ou seja, não é qualquer tipo de proteínas, nós precisamos de determinados aminoácidos, portanto, as carnes magras, os peixes, os ovos, as leguminosas, frutos secos, é super importante nós incluirmos isto em todas as refeições, fazer uma alimentação se calhar um bocadinho mais hiperproteica, e depois temos que fazer uma data de análises, e aqui é muito importante irmos visitar os médicos, procurarmos irmos a várias especialidades, não só a ginecologia, mas também a medicina. Por exemplo, eu gosto muito da medicina integrativa, da ortomolecular nesta fase, porque vão mesmo a fundo da questão e fazer o máximo de exames possíveis, porque nesta fase temos muitas alterações, não só em termos de resistência à insulina, portanto, se temos aqui um padrão de alta resistência à insulina, com muita inflamação, temos que reduzir muito os hidratos de carbono, há um maior risco de diabetes, portanto, temos que saber como é que está o nosso corpo, o estado atual, para depois fazer um bom acompanhamento. Não podemos passar uma alimentação chapa assim, como eu costumo dizer, não dá. Sim, É sem dúvida. mesmo algo muito, muito especializado. Eu estava a ouvir e estava a pensar que é mesmo importante procurar um profissional e fazer essa avaliação. Sim, sim, Um, sim. Quem diz na menopausa, isso tu estavas a dizer, da questão da massa muscular, também na fase antes, ou seja, na perimenopausa? Sim, 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 sim. Olha, por exemplo, a diabetes trata-se 10 anos antes. Eu diria que a menopausa, aliás, estes exames devem ser começados a fazer também mais ou menos por aí, 10 anos antes. O nosso corpo já dá sinais muito tempo, muitos anos antes das coisas acontecerem. Portanto, se nós tivermos a preocupação de se calhar fazer uma consulta de ortomolecular ou de medicina integrativa, por exemplo, aos 40 anos ou aos 30, incrível, porque nós conseguimos perceber, ok, este mineral está desequilibrado, esta vitamina também, vamos reforçar aqui, este mineral está associado a este tipo de doenças, portanto, conseguimos prevenir isto e isto, e depois cada tipo de organismo, olha, até vou dar um exemplo muito prático, nós às vezes podemos ter até déficits de vitaminas e minerais, não por aquilo que ingerimos, mas simplesmente porque não fazemos uma desparasitação, olha, por exemplo. Então, desparasitarmos corrige muita coisa. Um, pronto, sem dúvida que Olha, não nós fazia sim. ideia. Uhum, sim, sim, sim. Por acaso tenho feito todos os anos, mas nem tinha noção do impacto que tinha. Uhum, muito grande mesmo, sim. Normalmente temos mais tendência para fazer isso quando são mais pequenos, não é? Tenho essa É, ideia. sim, sim, sim. Temos mais cuidado. Lá está, há fases da nossa vida que nós somos mesmo muito cuidadosos. E depois, Olha, e essa da especialidade ortomolecular, uma pessoa que nem nunca ouviu falar nisso, como é que vai buscar um profissional que trabalhe essa parte? Que profissional é? não, existem mesmo, é mesmo uma especialidade de medicina ortomolecular. Não, Olha, não é muito por exemplo, falada. a nível, Não? nunca ouviste falar?
Eu acho que não. Acho que eu te Não, digo, mas, mas não é mas é muito falada, educada, pois não? sim. Sim, sim. É? Pelo menos para mim é Pois. natural, mas sim. Mas no fundo, a horta-molecular é mesmo ir é como se estivesses, como eu costumo dizer, é ir ao fundo da questão, é mesmo, é uma especialidade que vai às moléculas, a horta-molecular, é mesmo por aí, sim, sim, sim. Não é, mas É, isso é ficas importante para ir mesmo mesmo a fundo na questão. sim. Olha, tu falavas na questão há bocadinho da sociedade, e eu vou agora a esse ponto, Uhum. de não estarmos preparados. As mulheres chegam assim ao teu consultório a partilharem alguma questão específica em que sentem isso? A nível de julgamento, por exemplo? Sim, por exemplo. Sim, a questão da mudança corporal é logo uma delas. É a mudança corporal, os fogachos, os calores, Uhum. e a parte da secura. São as 3 grandes preocupações das mulheres nesta fase. A secura, principalmente porque tem um impacto muito grande nas relações sexuais, e mesmo, por exemplo, a nível de leitura, a nível da condução. É que nós às vezes pensamos que é, tem os olhos secos, é algo que mete-se umas gotinhas, não, mas isto tem um impacto ainda maior, até mesmo, por exemplo, na visão noturna. Pronto, isto é uma das grandes questões, a questão do corpo e da baixa autoestima, depois acabam por se comparar muito com o que eram antes. Existe muito esta, eu com 30 anos eu ia para a praia tranquila, agora neste momento já só uso biquíni, eu só uso fato de banho ou nem vou à praia, deixam mesmo de ir à praia porque não se sentirem bem no corpo delas, a nível mesmo daquilo que faziam, dos hábitos que tinham, das coisas que lhe davam qualidade de vida, deixam de fazer porque não se sentem bem. Pronto, e depois a questão do julgamento, ouvir muitas vezes, tu tinhas um corpo tão jeitoso e agora estás tão gordinha. Isto acontece muito no local de trabalho, na família, é complexo, sim. E tu achas que esta visão pode ser transformada como especificamente? Que temas ou que coisas é que nós podíamos começar a fazer ou falar? Em que sítios é que tu consideras que podia ser interessante começar a falar? Sei lá, olha, são coisas Olha, que não surgem agora. Como é que eu podíamos eu acho que nós transformar temos esta que vida? trabalhar, nós temos que falar disto tudo, ou seja, acho que eu diria, a menopausa tem que estar mesmo na ordem do dia, tem que estar incluída em tudo, em todos os sítios, seja em redes sociais, seja em livros, seja em revistas, seja em posts, seja em todo lado, é bombardear a sociedade com o tema menopausa. Primeiro estranha-se, depois entranha-se, como eu costumo dizer. Agora, falar sobre o que eu acho que é de tudo mesmo, desde o que acontece fisicamente, o que acontece emocionalmente, o que acontece energeticamente, como as pessoas se sentem, como são vistas pela sociedade, como é que nós podemos ajudar uma mulher que esteja a passar por isto, como comunicar isto na família, como comunicar isto aos filhos, como tornar isto não um bicho de sete cabeças, mas uma coisa positiva, transformar a menopausa numa coisa positiva, que isto é importante. Porque se fores ver, uma vez fizeram-me esta questão, uma grande amiga minha, que foi: olha, o que é que tu achas da menopausa? Diz-me o que é que tu pensas sobre ela. Eu disse, então a menopausa para mim é uma fase da vida da mulher em que há mudanças físicas, que as mulheres ganham peso, em que existe uma data de sintomas associados, em que há mais insegurança, baixa autoestima, em que... E ela, boa, sabes que não me disseste uma única coisa positiva sobre a menopausa? E eu, pois não. Então diz-me uma coisa positiva. E eu, não sei. Eu própria, eu responder, estou a dizer exatamente o que eu disse. E eu, pois, é uma boa questão, é que não sei nada positivo sobre a menopausa, sem ser se calhar a maturidade, mas isso podes ganhar noutras fases da tua vida sem ser especificamente nisto. Roberta, eu diria esta. É sempre a que me vem à cabeça. É. Redescoberta, Ou não é? seja, nós temos realmente que transformar isto em algo diferente, em comunicar isto de forma diferente, sem dúvida, porque nós realmente damos uma conotação muito negativa a isto, completamente. E olha, uma coisa que só quero aqui salientar um ponto que tu falar, eu estavas a falar agora destas questões, que é salientar também a redescoberta enquanto casal. Uma das coisas Sim, sim, mesmo sim, importantes de sim. trabalharmos nesta fase, para que ao invés de haver um afastamento, passe a haver ou melhor, que continue a haver uma união, Sim, 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 sem dúvida. não E é? lá está. Mas isso também tem que se começar a trabalhar anos antes. Anos antes, exatamente, porque se o próprio casal não consegue ter comunicação noutras coisas tão mais simples,
Tal e qual. nesta fase também não irá ter, é complicado, principalmente, uma relação é como uma plantinha, nós temos que ir regando, não é? E esta fase é crucial porque já passaram por uma história muito grande à partida juntos, Sim. já houveram muitos desafios, este é só mais um desafio, mas isto tem que ser construído antes, E em sem dúvida. Sim. olha, uma última mensagem. Uma última Mulheres que estejam mensagem. nesta fase, que esteja a ser desafiante, o que é que tu Ok. sentes de lhes transmitir? Que lhes possa dar aqui um up ou uma direção? Não sei. Ok, Conchego? tenho que pensar, não estava à espera desta. Também sei agora. Uma mensagem. Olha, eu diria que, ora bem, deixa-me pensar, o que é que eu lhes queria passar? Eu acho que no fundo é isto, aproveitem cada momento da vossa vida, cada fase como uma fase única e especial. E é isto, porque a menopausa é mais uma fase da nossa vida, e é especial, nós tornamos pessoas novas e diferentes, estamos aqui a revigorar-nos. E nós temos coisas tão boas que acontecem a partir desta fase, a partir do momento em que realmente nos conhecemos desta forma. Um, e é isso, é tirar o melhor disto. Bom, Jéssica, gostei muito desta conversa, é um tema extremamente importante, mas acho que já deixámos aqui um, um cheirinho daquilo que é importante fazer e acredito que também quem está do lado de lá e sente que precisa aqui de algum tipo de orientação, sabem, tem sempre também a Jéssica que pode dar este apoio, não só como coach, mas também como nutricionista, que é um ponto extremamente importante, não é? Também cuidarmos da nossa alimentação. Eu acho que às vezes nos esquecemos Claro, do impacto que a alimentação tem em nós, no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente, enfim, pronto. Eu acho que nos sem esquecemos, eu falo dúvida. por mim, muitas das vezes me esqueço desse pormenor tão importante. E, portanto fica aqui este breve episódio e que acredito que pode fazer toda a diferença na vida das mulheres que vão ouvi-lo, aliás. Por isso, muito grata, Jéssica. Obrigada Obrigada. também a quem esteve do lado de lá. Quero dizer-te que se gostaste deste episódio, não te esqueças de nos seguir, de partilhar com amigos, com familiares e este em especial que possas partilhar com aquela mulher, aquela amiga, aquela prima, aquela, aquela mulher. Pronto, que agora não sei. As. Ai, agora estava a passar. Como é que se chama? As conexões familiares todas, pronto, agora não me sai, Sim, portanto, sim, aquela sim. mulher que esteja a passar ou passar esta fase, Uhum. ou que esteja a passar por esta fase e que esteja a ser mais desafiante, possas partilhar este episódio também com ela para poder ouvir e também inspirar-se e, quem sabe, dar uma orientação. Fica atento aos próximos episódios, onde nós vamos continuar a explorar outras formas de viver uma vida mais plena e equilibrada. Até à próxima, cuidem-se. E lembrem-se, a transformação começa de dentro para fora. Obrigada Sim, e até obrigada. ao próximo Beijinho. episódio.